Igreja? Amém? Feche seus olhos, senti te fazer algo aqui. Você vai orar por essas pessoas que estão enfermas, que não estão presentes aqui hoje. Eu acredito que a nossa oração tem muito poder no mundo espiritual, amém? Você vai orar com fé, declarando a cura do Senhor sobre ela, em nome de Jesus. E que ela vai poder, estar aqui com o Senhor, estar renovando. Tem muitas pessoas, irmãos, não só em relação à Covid, mas muitas pessoas passando mal no nosso meio. Nós vamos repreender em nome de Jesus toda a enfermidade, amém? Então ora aí agora. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos cada irmão, Jesus, que está passando mal, que está com alguma dor, com alguma debilidade física na saúde. Pai amado, nós oramos declarando agora em nome de Jesus a saúde de Cristo. Nós repreendemos toda a enfermidade e nós declaramos em nome de Jesus que essas pessoas estarão curadas, Pai amado, em nome de Jesus. E nós cremos, Pai amado, no poder da oração. E nós acreditamos que o Senhor, Pai amado, tem cura, o Senhor tem milagres e prodígios no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem crê, diga amém, bem forte aí. Aleluia. Abra sua Bíblia aí. Livro de Jeremias, capítulo 9, verso 23. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 9, verso 23 e o 24, nós vamos ler. Aleluia. Todo mundo encontrou? Dá só um pouquinho de retorno, por favor. Quem estiver na mesa aí, tiver como. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua, nem o rico na sua. 24. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém? Pode se assentar aí. Na minha versão, nessa parte final, ele fala assim: quem for gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça e justiça na terra. Pois dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Essa é uma passagem até um tanto conhecida. E o contexto desse capítulo, se você depois ler, você vai ver que o profeta está lamentando o pecado, os pecados e a desobediência daquele povo, né? O profeta os adverte sobre as consequências de seus atos, e era um povo mentiroso e falso. Iam fazer negócios, mentiam a respeito do seu negócio para sair, né, se sobressair, sair com algum lucro. Mas o profeta estava condenando a atitude do povo naquela ocasião, nesse capítulo que você vai olhar. Então, os seus negócios era para tirar vantagem uns dos outros, era uma atitude falsa, era um povo que se dobrava ao pecado e à iniquidade. Isso entristecia o coração de Deus. Então, o capítulo vai falar que Jeremias expressa não só a sua tristeza e a sua angústia pela infidelidade do povo, pelo pecado, pela vida fora e longe da presença do Senhor, mas de uma forma deliberada ou de uma forma bem intensiva, intencional, de recusar a se voltar para o Senhor e viver uma vida na presença de Deus. Esse é o contexto desse capítulo. Então Jeremias queria despertar no povo a sensibilidade em relação à presença de Deus e viver uma vida para o Senhor. Quantos estão entendendo, em nome de Jesus? Mas quando nós chegamos nesse verso 23, né, que nós acabamos de ler, nós nos deparamos com essa declaração do Senhor, que ela é muito interessante. É o próprio Senhor dizendo, né, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça e juízo. Aqui o Senhor está dizendo que não existe nenhuma realização humana plena sem Deus. Eu posso conquistar e alcançar qualquer coisa, mas se não for uma vida onde Deus se faz presente, onde Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, toda conquista ela é em vão. Porque a morte chega, e depois que a morte chega, é que realmente a vida vai fazer sentido, porque o Senhor fala que a nossa vida nessa terra ela é passageira. E o Senhor está falando que uma vida nele
é uma vida que realmente faz sentido. E aí nós vamos olhar para esse texto, nós vamos ver que a presença de Deus é o que nos faz ter sentido. E o processo de conhecer ao Senhor pode mudar, não pode mudar, com certeza vai mudar as nossas vidas. E o entendimento que ele fala, mesmo esse povo, rebelde, iníquo, perverso, falso, mentiroso, se voltasse para o Senhor, Deus está falando que é Ele que tem misericórdia, Ele faz justiça, mas também para aqueles que não querem, Ele também traz juízo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender quando eu leio esse texto é sobre a necessidade. Todo homem, quando eu falo homem, toda mulher, toda criança, todo mundo tem uma necessidade: conhecer a Deus como seu Senhor. Conhecer o Deus verdadeiro. E para o homem que não tem Jesus no seu coração e não recebeu, ainda não se tornou filho através do sacrifício de Jesus, porque não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a primeira necessidade do homem é conhecer a Deus através de Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz, para que o meu e o seu pecado possa ser perdoado. É a primeira necessidade do homem para que ele entenda que ele é pecador e ele precisa que os seus pecados sejam perdoados, ele alcance a justificação de Deus, ele alcança a santidade de Deus, ele alcance a adoção de Deus e ele tem acesso à vida eterna. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Essa é a primeira necessidade do ser humano, de entender que existe um Deus e um Jesus que pagou um alto preço por mim e por você, e os meus e os seus pecados agora estão perdoados, todos aqueles que entendem, reconhecem e aceitam o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, quando eu olho para esse texto, eu me lembro lá de João 17,3, quando Jesus fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. E quando o Senhor me deu essa ministração lá em janeiro, e quando às vezes o Senhor me dá algo, eu guardo, deixo ali e vou trabalhando algumas coisas o Senhor vai acrescentando, vai tirando. E uma das coisas que eu observo e vejo o Senhor falando ao nosso coração, é que existe uma triste realidade na vida de muitas pessoas, em uma conformidade, em se conformar, em viver um evangelho ou uma vida com Deus, de um Deus impessoal, sem grandeza, sem justiça, sem santidade e sem propósito. Tudo ao contrário daquilo que Deus nos chamou para viver. E o nosso Deus é grande, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso, e no final de tudo isso eu posso te falar, Ele tem um propósito para cada um de nós. Amém? E nós não podemos abrir mão de tudo isso. Por quê? Porque o nosso coração é um coração muitas das vezes enganoso. E o que acontece com isso? Nós criamos deuses ou coisas que se colocamos no lugar de Deus no nosso coração a todo tempo. Por isso Deus está falando, não se glorie na sua sabedoria, você que é sábio, não se glorie na sua riqueza, você que é rico, e nem você que é forte. Entende que a glória do homem é conhecer o seu Deus verdadeiro na sua intimidade, na sua essência. Essa é a glória do homem. E aí quando eu olho para esse texto, e eu olho para tudo isso, e quando nós vemos várias pessoas dando argumentos para não conhecer ou não viver uma vida íntima com o Senhor, entre ideias, achismos, pensamentos pessoais, eu entendo que todo homem é escravo de alguma coisa. Estava falando isso para o Raik essa semana. Todo homem é escravo de alguma coisa. Você fala, não, mas Jesus me libertou. Realmente, o Senhor nos libertou para ser livres. Mas se eu não me fazer, quando eu olho para o texto, onde Paulo fala, que quando Cristo te encontrou, mesmo você sendo livre, agora você é escravo de Cristo. Quando eu não decido me prender a Jesus Cristo, ao Senhor e ao seu propósito, eu vou me prender a qualquer outra coisa que seja carnal e passageira. Então o propósito de Deus, para mim e para você, não é uma coisa simplesmente trivial e corriqueira, é o cerne de um objetivo de uma vida inteira. E quando nós entendemos o propósito de conhecer ao Senhor, e quando eu falo conhecer, não estou falando de um conhecimento intelectual, ou um conhecimento, vamos dizer assim, somente técnico da coisa, onde você lê ou alguém fala algo para você. Até porque isso é impossível. Por quê?
Porque tentar reduzir a Deus num conceito meramente humano é reduzir e limitar a Deus. É uma coisa que eu e você não vamos conseguir nunca. Porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é sabedor de todas as coisas. Mas isso também nos mostra que somente um conhecimento bíblico e um entendimento de se relacionar com o Senhor vai nos tirar de uma ignorância e de uma falta de percepção de conhecer ao Senhor. Logo, o que eu quero dizer para você é que o conhecimento do Senhor não é um conhecimento meramente superficial. O Senhor nos chama para desenvolver um relacionamento com Ele. E esse conhecer é um conhecimento que gera experiências com Ele. Quem está entendendo em nome de Jesus? Por que isso? Todos nós viemos semana passada de uma conferência e foi um novo início na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas se reconciliaram, muitas pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador e, como eu disse, essa é a porta de entrada para uma nova jornada na nossa vida. Todo homem precisa ter um encontro com um Deus verdadeiro e descobrir que os seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Mas agora precisa haver um desenvolvimento de uma caminhada, o desenvolvimento de uma vida, de um relacionamento com o Senhor. E nós vamos entender um pouco mais isso hoje. Eu quero falar com você. Por quê? Porque esse conhecer e esse embarcar nessa jornada vai fazer o Senhor endireitar a nossa vereda e os nossos caminhos. Porque o Senhor quer trazer a verdade que nós carregamos para a vida prática do mundo lá fora. Porque a Bíblia que eu leio, ela só tem efeito se eu começo a praticar ela. Sim ou não, igreja? Porque do contrário, é meramente uma informação que eu coloco em mim e não gera vida. Então a Bíblia que eu leio, ela precisa ser refletida em resultados. Que resultados? No meu comportamento. E quando eu conheço ao Senhor, o Senhor começa a endireitar a minha vereda, endireitar os meus caminhos, posiciona o meu coração, a minha fé é alocada no lugar certo, eu começo a andar de fé em fé, eu começo a progredir na caminhada cristã, o Senhor me usa, o Senhor fala comigo, o Senhor me acha num lugar, me posiciona, me direciona, e o meu comprometimento vai sendo mudado à luz daquilo que o Senhor está se revelando a mim e revelando a você. E é o que você e eu precisamos entender de um relacionamento com o Senhor. Todo relacionamento, ele exige pelo menos tempo e dedicação de se conhecer alguém. Quem aqui tem amigo? Quem aqui tem um relacionamento conjugal? Você teve que gastar tempo para investir e conhecer a pessoa que você estava conhecendo. Com o Senhor não é diferente, querido. Só que a diferença é que o nosso Deus não é falho, Ele é poderoso. A diferença é que o que eu e você vamos descobrir no Senhor são coisas que nada nessa terra paga e vale a pena trocar por aquilo que o Senhor, quando Ele se revela a mim, se revela a você. É algo que não dá para nós mensurarmos numa explicação de uma ministração. Somente quem entra nesse lugar começa a experimentar coisas maravilhosas e poderosas no Senhor. Aleluias! Amém. Eu quero falar hoje então sobre 3 atitudes. Pelo menos que a Bíblia que eu separei aqui, que a Bíblia nos fala e nos mostra, para que nós possamos ter a nossa mente e o nosso entendimento completo em relação a isso. Então a vontade do Senhor é nos levar a um nível de obediência e viver o propósito para o qual fomos criados, amém? Então a primeira atitude que eu quero que você entenda, são aqueles que buscam para obter algo. Abra por favor aí, vai, melhor do que todo mundo acompanha, pode ser... Oséias capítulo 5, a partir do verso 15. Oséias capítulo 5, verso 15. Pode pôr na NVI, não tem problema não. Amém. Esse é um texto que nós vamos ler mais para frente um pouquinho, bastante conhecido, de Oséias 6, a partir do 3. Mas eu voltei um pouquinho no final do versículo, porque é uma continuação. Se você ler na sua Bíblia aí, você vai ver que a partir do capítulo fala sobre o juízo de Deus sobre Israel, e Deus dando juízo sobre o povo de Judá. E aí você vai ver lá, o que o Senhor está falando ali, ó? Então voltarei para o meu lugar, até que eles admitam a sua culpa e buscam a minha, porque na sua necessidade eles me buscarão ansiosamente. Quando acontecer? Na sua necessidade. O Senhor está falando, eu voltarei para o meu lugar, até que eles se admitam que são culpados e estão errando, e me busquem a face. Quando a sua necessidade chegar, eles vão me buscar ansiosamente.
Passa para o verso 1 aí do capítulo 6. Aí ele fala, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará o quê? Cura. Ele nos feriu, mas nos enfaixará nossas feridas. Continue. Depois de 2 dias ele nos dará a vida novamente, e ao 3º dia ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Verso 3, bastante conhecido. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos, outras versões, prosseguimos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá e virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. No verso 4, que posso fazer com você, Efraim? Já é o Senhor falando. Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Verso 5, por isso eu despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca, o meu juízo sairá como a alvorada. Verso 6, pois desejo misericórdia e não conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Esse texto, pelos teólogos, é um texto que eles consideram de difícil interpretação. Todos entendem, compreendem que a expressão conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor é algo bom e é algo para todo crente, sim ou não? Nós devemos viver e experimentar isso no Senhor. Mas o texto está falando que eles estavam buscando ao Senhor ou estavam se dispondo, e o Senhor fala que o seu amor é como a neblina da manhã, que logo desaparece, evapora. Então, eu até anotei aqui, tudo isso mostra que aquele povo não estava preocupado mesmo com o que o Senhor estava falando, eles estavam preocupados com o castigo e com a punição que Deus daria sobre eles, do que realmente com o pecado em si. Os israelitas não estavam arrependidos de forma genuína, eles queriam somente escapar do juízo de Deus. Em outras palavras, o povo queria as bênçãos do Senhor, mas não queria um compromisso sincero com Ele. Eles queriam uma aliança com base em rituais mecânicos, não uma aliança intencional e um coração de devoção ao Senhor. Eles queriam as mudanças das circunstâncias, mas não queriam uma mudança de caráter. Eles queriam as bênçãos, mas não queriam viver a santidade do Senhor. Quem está entendendo em nome de Jesus? E isso nos mostra que algo recorrente há muitos anos atrás, e a gente acha que é algo novo, as pessoas buscarem a Deus para algum objetivo pessoal ou para alguma conquista. É errado eu almejar e sonhar alguma coisa e buscar no Senhor, orar e pedir algo para o Senhor? Não, definitivamente não. O problema é quando eu quero algo, eu uso o Senhor e eu simplesmente sumo. E aí a minha busca, ela é uma busca com uma intenção, uma busca com uma vontade e um desejo, não uma busca de um relacionamento genuíno com o Senhor. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Jesus sempre foi rodeado por grandes multidões, sim ou não? As pessoas estavam procurando quem? Milagres. Ah, ele multiplica pão e peixe, então vamos lá comer de graça. Ah, ele cura o enfermo, então vamos lá levar o irmão para curar. É errado isso? Não, querido. Jesus estava para isso, para curar as pessoas. Mas o mesmo Deus que fazia milagres era um Deus que chamava as pessoas, me segue. Vem viver o ensinamento que eu quero te ensinar. Vem viver o algo mais, porque o mesmo Deus que providencia o milagre é o mesmo Deus que gera em você um propósito para dar continuidade no que Ele quer fazer na sua vida. O milagre é apenas mais uma coisa. O que eu quero que você entenda é que aquele que providenciou o milagre é muito maior do que o milagre. É isso que nós precisamos entender, e a atitude de buscar ao Senhor tem que ser uma atitude que leva o nosso coração a uma devoção, uma sinceridade, uma intencionalidade de falar, eu quero viver algo novo no Senhor. Amém, queridos? Então, os discípulos conheceram Jesus na sua intimidade e foram chamados para dar continuidade no propósito do Senhor e fizeram a diferença em onde eles passaram. Viveram os milagres, mas também viveram a excelência do propósito. Viveram o privilégio de muitas vezes serem perseguidos por amor à palavra e por amor ao Senhor. Amém? Isso me lembra uma vez, eu era bem pequeno, eu não lembro mais quantos anos eu tinha, e diz que depois que você passa dos 30 anos, você não lembra a sua idade e também não lembra com precisão o que passou na sua infância. Então,
Esse dia eu fui fazer umas contas que eu lembrei a idade que eu tinha, então acontece, em nome de Jesus. Eu lembro uma vez que eu sempre passava as férias na casa da minha avó, e eram sempre assim, dias corridos, 20 dias, 30 dias, e eu lembro que dessa vez a minha avó, ora ela morava em Goiânia, ora ela morava em Anápolis, e dessa vez ela estava morando em Anápolis, e aí eu fui lá passar as férias lá. E eu me lembro que eu estava brincando com os meus primos, minhas primas, de casa de vó, sempre cheia, né, e aquela coisa, e você come, brinca, e briga, e faz aquela coisa toda. Aí minha mãe chegou em mim e falou assim, Juliano, vem cá. Aí eu, o que, mãe? Você tá vendo aquela bicicleta ali? Eu falei, tô, tinha um quintal grande, a bicicleta estava guardada, escondida lá, não sei o que era. Aí eu falei, tô, você gostou dela? Eu falei, gostei. Eu falei, por que você, ela falou para mim, por que você não ora e não pede ela para o Senhor? Eu, uai. Estou fazendo nada, eu vou orar, né? Aí minha mãe terminou de falar, eu fui para dentro do quarto e eu fiz uma oração fervorosa, tão espiritual e tão pentecostal, e eu comecei, Senhor Jesus, eu quero aquela bicicleta. E comecei a orar, mas numa força, numa intencionalidade, num desejo. Aí minha mãe falou, olha, a gente vai voltar para Goianésia e a gente vai estar no projetando. A igreja antiga, não sei se ainda tem, mas a gente fazia o projetando. Os 12 primeiros dias do ano representava cada dia, cada mês do ano, e a gente fazia 12 cultos seguidos. Aí eu coloquei na minha anotação lá, eu queria bicicleta. E aí eu orei e coloquei diante do Senhor. E aí passou-se algumas semanas, eu não lembro quanto, nem lembro mais os dias. Quando eu chego em casa da escola, minha bicicleta estava lá, arrumadinha, bonitinha, era uma bicicleta bonita. E aí meu coração se encheu de alegria. E eu falei, realmente Deus responde oração. E de fato Deus responde oração. Mas como uma boa criança, eu peguei minha bicicleta e ó, fui brincar. Esqueci que foi a oração ou que Deus tinha dado. E muitas das vezes nós somos igual eu era quando criança. E não é nada de errado, eu era simplesmente uma criança. Mas muitas das vezes nós conquistamos algo da mão do Senhor e a gente, ó, some, esquece que Deus nos deu aquilo e que nós buscamos Ele por meramente um interesse. Repito, não é errado buscar as bênçãos do Senhor, mas entenda que com as bênçãos Ele quer que você viva algo sobrenatural com Ele. Amém, querido? O segundo ponto e o segundo grupo de pessoas que eu quero falar hoje, o primeiro são aqueles que buscam para obter algo. E o segundo grupo são aqueles que deveriam estar num nível mais profundo e não estão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33 e 34, diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Continuei. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para vergonha vossa. Ou a minha versão aqui fala, tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para vossa vergonha. Paulo aqui não está dizendo que eles não tinham nenhum conhecimento de Deus. Ele indicou que eles poderiam conhecer mais do que já estavam conhecendo. E não crescer nesse conhecimento de Deus, Paulo está dizendo, não sou eu, é motivo de vergonha. O que eu quero falar com você, querido, nessa noite? O primeiro grupo busca com uma intenção de receber algo e de querer algo do Senhor. O segundo grupo até tem um entendimento de quem é o Senhor, mas ainda é muito raso no seu conhecimento. E Paulo está falando que é motivo de vergonha para aqueles que teve acesso à salvação, têm sido ensinado a buscar ao Senhor, mas tem se permitido a viver uma vida rasa espiritual. Tem se permitido a viver um sono, às vezes não tem se despertado. Paulo fala, voltai, tornai a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e digo isso para a vossa vergonha. E quando nós não avançamos no conhecimento de Deus, assim como Paulo fala aqui para os coríntios, nós ficamos suscetíveis ao engano e a uma inclinação ao pecado. Porque em todos os textos que eu li, se você voltar para o Velho Testamento, você vai ver constantemente Deus alertando, volta a sua face para mim, vem me conhecer, viver uma vida comigo. Porque todas as vezes que eu não me dedico a desenvolver o meu relacionamento com o Senhor, outra coisa toma lugar no meu coração. E é uma questão de tempo eu estar inclinado para os meus desejos e as minhas vontades carnais. Sim ou não, igreja? Agora, qual é o ponto que eu quero que você entenda?
Vai ser necessário quantos sábados, vai ser necessário quantas ministrações, vai ser necessário quantos homens e mulheres de Deus, seja lá aqui em cima ou na sua vida, para que você tenha uma postura de intencionalidade mudada para viver uma vida e propósito no Senhor. Vai ser necessário quantas vezes nós passarmos por lutas, dificuldades, problemas e situações, até nós aprendermos que o objetivo da nossa vida é viver uma vida com propósito e conhecer o Senhor de forma íntima no nosso coração, de um lugar, de um ambiente onde eu relaciono e entro no Senhor para viver uma vida de propósito. Quem está entendendo em nome de Jesus isso? A vontade do Senhor, querido, é que eu e você nunca voltemos para o lugar de Ele, onde Ele nos tirou. E a forma que Ele faz isso é te trazendo para perto, num relacionamento. E uma vez que você está com o Senhor, vivendo uma vida de relacionamento, você desenvolvendo uma vida devocional com o Senhor, e você vai ter experiências profundas com Ele, que vai te fazer permanecer no propósito, permanecer na presença dEle. Muitas vezes as pessoas chegam em mim e falam, eu estou difícil, a luta está não sei o quê, me ajuda e não sei o quê. Uma das primeiras coisas que eu pergunto, como está a vida de oração? Está difícil, não está boa não. Como é que está a leitura bíblica? Tem que melhorar. Eu falei, não é de se admirar que a luta está maior do que deveria. Porque quando nós abrimos mão de certas coisas, e eu não vou fingir, não vou mudar a roda, querido. Eu preciso falar isso porque eu amo estar nesse lugar, eu amo a presença de Deus, e eu sei que Deus te ama, eu tenho que ter um compromisso com você. Se nós não entendermos que o Senhor nos chama para conhecê-lo, através das práticas espirituais, da vida devocional na palavra, da vida de oração, no jejum, a nossa vida espiritual nunca vai romper, e nós sempre vamos viver rodeados no mesmo ciclo de problemas, de situações, de circunstâncias, e a gente nunca vai avançar para onde o Senhor nos chamou, e o Senhor quer que eu e você vá. Quem está entendendo em nome de Jesus? Muitas vezes é uma palavra que não é tão legal de se ouvir, mas eu preciso te ensinar e preciso levar o seu coração a dar continuidade. O Senhor nos chama para estar em constante movimento, e o movimento do Senhor é te fazer desenvolver e crescer espiritualmente, amadurecer. O Evangelho não é uma questão de ficar falando o que é certo e o que é errado. Nós precisamos amadurecer e entender que aquilo agrada ao Senhor e isso não agrada. Que o Senhor me chama para fazer tal coisa e eu tenho que obedecê-lo. Quantos entendem em nome de Jesus? Mas a verdade, sabe o que é, querido? É que quando eu não entendo, eu não compreendo, eu não pratico essas coisas, logo o meu coração, a minha alma, as minhas emoções vai pouco a pouco se distanciando do Senhor. Eu vou voltando para velhas práticas. Quando eu vejo, eu estou cercado, estou aprisionado e eu não consigo sair de lá sozinho mais. Quando Paulo fala que é para vergonha, é porque muitas vezes nós temos tempo e nós estamos no tempo da graça, onde Deus te dá um livre-arbítrio para você escolher. Deus fala com você de forma amorosa, mas Ele aponta para o final, para o juízo e para a justiça dEle. Mas o que Ele quer de mim e de você é um entendimento que Ele não mudou. Santidade continua sendo santidade. Propósito continua sendo propósito. O mover de Deus continua sendo o mover de Deus. E Ele ainda quer desenvolver um relacionamento comigo e com você. É esse lugar que eu e você devemos estar. É nesse lugar que eu e você devemos viver, porque o conhecimento de Deus, Ele não só nos abençoa, como Ele nos protege, porque quanto mais eu relaciono com Deus, mais parecido eu fico com quem? Com Ele. Deus vira para Abraão e fala o que, Lucas? Anda na minha presença e ser perfeito. Obviamente, homem nenhum vai conseguir ser perfeito. A religião prega o seguinte: primeiro você se acerta, se arruma e depois você vem para cá. Porque a religião é o meio frustrado de demonstrar o amor de Deus. Mas o Evangelho não, venha como estás. E a partir desse momento que eu entrar na sua vida, você vai ser capaz de ter uma mudança e a transformação que você tanto quer e muitas vezes você não consegue. Por quê? Porque na velha aliança eles tinham que obedecer para não ter que sacrificar, para pedir perdão dos seus pecados. Mas na nova aliança, por causa do sacrifício de Jesus, eu e você temos condição de obedecer ao Senhor. Então o Senhor nos chama para desenvolver um relacionamento. E conhecer o Senhor vai te dar algo, experiências incontáveis,
que você vai orar, o Senhor vai responder, que o Senhor vai te levantar, vai te despertar, você vai se posicionar e você vai ver o Senhor começar a mudar todo o seu ambiente, toda a sua vida, e são coisas que o dinheiro não paga, coisa nenhuma nessa terra paga, e você vai desenvolver uma intimidade com o Senhor que nada e nem ninguém pode tirar dela. Quem está entendendo em nome de Jesus? Por que Paulo fala para vergonha, querido? Porque muitas vezes a gente perde muito tempo com isso. Tempo é prioridade. Eu já falei isso aqui outras vezes. Por que tempo é prioridade? Eu sempre vou investir tempo naquilo que eu amo, naquilo que eu gosto. E muitas vezes nós não investimos tempo em relação àquilo que nós deveríamos, que é com o Senhor. Eu falei que na terça-feira, quem estava aqui, nós falamos sobre a parábola, né, do semeador, e as distrações roubam o nosso coração. Querido, nós temos distrações a todo tempo. Ora você tem um telefone, ora você tem a televisão, você tem internet, você tem um monte de coisa. Tudo isso são sinais que chamam a sua atenção. Mas o Senhor está te falando, volta os seus olhos para mim. Eu sou a única coisa que vale a pena nessa vida. Quem está entendendo isso em nome de Jesus, irmão? O Senhor não quer que você simplesmente padeça e sofra com coisas que às vezes nós sofremos, mas Ele quer que você avance, você progrida, você seja abençoado e transformado para a honra e glória e louvor dEle. Amém? Então o primeiro grupo é o grupo das pessoas que buscam com alguma intenção, buscam para ser abençoados, buscam para receber algo do Senhor e depois vai embora. O segundo grupo é o que deveria ter um nível, mas não tem, então ainda precisa se voltar para o Senhor. Para todos eles tem solução, amados. Então não importa onde é que eu e você esteja, o Senhor é misericordioso e nos chama para avançar, em nome de Jesus, amém? Terceira atitude, são os que querem mais de Deus. Quem quer mais de Deus aqui, em nome de Jesus? Não fala para me agradar não, fala do seu coração, amém? Os que querem mais de Deus. Abra aí Filipenses capítulo 3, versos 7 a 11, um texto também bastante conhecido. Aleluia. Capítulo 3, versos 7 e 11. Pode ser na NVI de novo, para trás aí. Amém. Volta no 6, no 5. No 4, aí. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, Paulo está falando isso, de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como, por causa de quem? Continuei. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Continua, quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas ele está falando o quê? Eu prossigo, eu continuo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Eu e você fomos alcançados para permanecer, mas também avançar no Senhor em nome de Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Paulo está falando, um homem que Deus usou para escrever boa parte do Novo Testamento, abriu igrejas, foi um homem que fez o que fez. Olha o que ele está falando, não penso eu mesmo ter alcançado, mas uma coisa faço, eu esqueço-me das coisas que ficam para trás e eu vou avançando para que estão adiante de mim. No verso 14, eu vou prosseguindo, eu prossigo novamente, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus
esclarecerá. Verso 16, seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Querido, o Senhor nos chama para viver algo mais profundo do que nós temos vivido. É algo que eu quero chamar a sua atenção, em nome de Jesus. Não quero mexer com a sua emoção, mas eu quero que você saia daqui com essa palavra borbulhando na sua cabeça. O Espírito Santo não vai te deixar quieto. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso sair da mediocridade da minha vida espiritual e começar a me aprofundar no Senhor. Nós estamos falando de um homem que foi muito usado pelo Senhor, e ele se considerava alguém que estava continuamente prosseguindo, avançando em conhecer o Senhor. O que resta de mim e de você? O quanto nós precisamos buscar o Senhor, o quanto nós necessitamos aprofundar as nossas raízes nele. Sabe por quê? Por que nós falamos constantemente, aprofunde a sua raiz, edifique a sua casa, a sua vida na rocha que é Cristo? Porque, querido, nós sabemos e bem sabemos que o dia mal chega, sim ou não, igreja? Os ventos vêm, as tempestades vêm, mas aqueles que estão firmados na rocha, aqueles que têm raízes permanentes, vem o vento, vem a tempestade, mas ele permanece firme no Senhor. E nós precisamos entender que o mundo lá fora não está para brincadeira, de pecado em pecado, de iniquidade em iniquidade, mas nós somos a resposta para esse mundo caído. Eu falei essa semana para o Hiker, e eu falei contando uma história, mas eu não lembrei o que aconteceu comigo, na minha escola. Eu lembro uma vez que nós estávamos na escola, e a professora deu uma prova lá, eu não lembro que jeito que era essa prova, eu sei que a turma inteira tirou 0, somente um tirou 10, e aí nós reuniu, e eu fazia parte dessa que tirou 0, para minha vergonha, e aí nós reunimos, vamos conversar com a professora, o sindicato dos alunos unidos e arrependidos, né, por tirar nota 0, vamos lá na professora, pedir para ela dar outra prova, porque vai que, né, todo mundo, quer dizer que a prova estava, tipo assim, totalmente incansável para o nível da turma, né, então ela vai ter que dar outra prova, só que nós não sabíamos que tinha uma pessoa que tinha tirado 10, aí a gente chegou na professora, eu não lembro se era um trabalho ou se era uma prova, mas eu lembro que era uma coisa de uma nota assim. E aí a gente chegou lá e falou, professora, é o seguinte, nós precisamos que a senhora dá outra prova. E eu era bom de argumento, né? E aí a gente conversou e falou, por quê? Falei, todo mundo tirou 0, né? Nota ruim, o melhorzinho de nós, ela tinha tirado uns 3. E aí ela falou assim, olha, eu poderia até considerar, mas eu não posso. Acho que era de geografia, se eu não me engano. Não, era matemática. E aí ela virou e falou assim, eu não posso dar essa nota, eu não posso dar outra prova. Ela, por quê? A gente perguntou por quê. Aí ela falou o nome do rapaz, que era Júlio, se eu não me engano o nome dele. Hã? Acho que era, você conhece ele. E ele realmente era inteligente, olha lá a raiva do menino lá. Então, eu acho que você estava nessa turma aí. E aí, é porque nós estudamos junto. E aí, o que acontece? Ele tirou a nota, né? A professora, não, o fulano tirou a nota máxima. Aí todo mundo fez o quê? Virou para ele, odiando o Júlio, porque ele tirou a nota máxima. O que eu quero que você entenda? Nós não fomos chamados para apontar os defeitos das pessoas. Nós somos chamados para fazer o certo, elevar o padrão. Por isso que o mundo muitas vezes nos odeia. Porque quem deveria ter estudado e se dedicado para tirar a nota era eu. E aí, porque um se dedicou e fez a parte dele, todo mundo agora quer olhar para ele e culpar ele. Não foi a professora que condenou ele. Foi ele que teve um comprometimento, foi ele que teve excelência e tirou a nota. O Senhor nos chama para uma vida de intimidade, de relacionamento, que o Senhor vai elevar os nossos comportamentos, o Senhor vai mudar a nossa postura, e lá fora as pessoas vão começar a olhar. Querido, eu convivo com pessoas difíceis, muitas das vezes, mas o meu comportamento tem que ser de testemunho do qual Cristo me chamou. Porque eu tenho que elevar o padrão. Muitas vezes está trabalhando e fala, não, larga isso aí, para que fazer isso aí? Querido, nós precisamos entender que nós fazemos, e tudo que nós fazemos é como se fosse para o Senhor. Não é questão que não vai haver falha, pode haver, mas é vir no nosso coração o entendimento, tudo que eu faço, tudo que eu estou fazendo é para a honra, é para a glória, é para o louvor do nosso Senhor. E quando nós elevamos o nível, porque nós estamos tendo uma vida de entendimento e conhecimento do Senhor. Quem está entendendo isso em nome de Jesus?
Mas Paulo fala, respeita cada um aquilo que já tem recebido. Então vamos lá para Ezequiel, capítulo 47, verso 3 e 5, para a gente encerrar. É um texto bastante conhecido também, hoje eu peguei só texto conhecido. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados, e levou-me pela água que batia no... Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava até o... Foi o hino que elas cantaram aqui no começo. Mediu mais 1000 côvados e me levou pela água que batia. Mediu mais 1000 côvados, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. O rio na Bíblia sempre aponta para a pessoa do Espírito Santo e para o fluir de Deus nas nossas vidas. E a caminhada cristã é um lugar onde o Senhor nos chama para viver uma vida de intencionalidade, mas de interação do Espírito Santo em nós. Quando Paulo fala, cada um respeitando o nível que já recebeu, eu quero falar algo para você. Eu já vi muita gente ministrando sobre essa passagem. E falar que a água, né, do artelho é água rasa, não sei o quê. Eu falo para você uma coisa, querido. O problema não é a água rasa. Sabe por quê? Para ele chegar na água profunda, ele teve que começar aonde? Todos nós estamos num nível na caminhada do Senhor. Eu não sei você, mas eu sou daqueles que eu não gosto de água gelada. Então, quando eu vou para banhar em alguma água, algum negócio, ou eu entro de uma vez, ou eu vou aos pouquinhos. Geralmente eu prefiro ir aos pouquinhos, sofrendo devagarzinho, né? E aí, a cada nível que você vai entrando, a água vai gelando em você. Quando você está você tira o sapato, você põe o pé, está aquela água gelada. Sim ou não? É um nível, você entrou ali, a água está gelada. A partir do momento que você vai entrando, vai chegando no joelho, então a temperatura vai se adequando à da água. Você vai chegando no joelho, você já também não consegue andar da mesma forma que conseguia, mas é uma outra experiência. A água está aqui, já está gelando aqui. E aí você vai andando mais um pouco, quando a água chega aqui, já é outra experiência, você começa a ficar assim, né? E suspirando. E a mobilidade também é diferente. Mas à medida que você vai entrando nessa água, até ela submergir, você precisa nadar, você já não tem mais controle sobre si. O problema não é o nível da água, o problema é quando nós paramos de andar. A água é um lugar onde nós temos que estar em movimento. Conhecer ao Senhor é um lugar que eu conheço pessoas que já foram usadas por Deus, Deus chamou para um propósito, mas parou em algum lugar da sua caminhada e se distanciaram, se romperam com o Senhor, estão vivendo uma vida deplorável que Deus não chamou ela para viver. O problema não é parar, não é a água rasa, querida, é o Senhor nos chama para continuar avançando. Se nós estamos num nível mais raso, nós precisamos avançar ao Senhor até sermos totalmente submergidos por essa água e guiados pelo Espírito Santo. Essa é a chamada do Senhor para mim, para a sua vida, porque todos nós queremos algo mais com o Senhor, nós queremos um nível de intimidade, mas eu não vou enganar você, para isso acontecer, eu e você vai ter que abrir mão do nosso conforto para buscá-lo de forma verdadeira. Isso vai fazer total diferença no seu casamento, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, em tudo que você colocar a sua mão para fazer, você vai ver que a bênção e a graça do Senhor está sobre a sua vida. E você entra debaixo do favor de Deus. Parece que as coisas para uns não dão certo, mas para você as coisas fluem. Mas não é porque você é bom ou você é bonito, é o favor de Deus sobre você. E nós temos que aprender a depender do Senhor, entrar nesse lugar, nessa vontade, nessa direção. Querido, eu me assusto, às vezes eu converso, a gente acompanha muitas pessoas, eu pergunto, como é que é a sua vida de oração? Aí ela fala para mim, eu falo, querido, nós precisamos melhorar isso. Porque a chave de nós mudarmos a nossa percepção e nosso entendimento é nos alimentarmos do Senhor. E aí é loucura eu querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Albert Einstein falava isso, querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Nós precisamos sair daqui, eu quero que você entenda em nome de Jesus. Semana passada o Senhor trouxe um renovo, um tempo de refrigério no coração e na alma de muitos, mas o Senhor quer dar continuidade naquilo que Ele começou. Continuidade naquilo que você recebeu,
nós precisamos aprofundar no Senhor. Porque eu sempre falo isso, vamos ficar de pé. Um dia, crente é taxado de louco, porque a gente fala de uma vida após a morte e de uma vida de céus, uma vida onde tem inferno, onde tem juízo, apocalipse. Todas essas coisas vão acontecer. E a palavra de Deus fala que todos aqueles que ouviram e não se atentaram, quando chegar naquele dia vai ranger o dente, vai entrar em desespero, vai falar: meu Deus, por que eu não me posicionei, por que eu não mudei, por que eu não tomei uma atitude? Não olhe para mim que Ele está ministrando, eu simplesmente sou um vaso nas mãos do Senhor e me considero o menor da casa, mas eu quero que você olhe para o Senhor nessa hora. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração. Se essa palavra falou com você, eu quero que você fale com o Senhor, de forma sincera. Eu quero que você fale com Ele: Senhor, eu me encontro numa situação assim, eu quero mais do Senhor. Muitas vezes eu não tenho a força, eu não tenho a atitude correta, mas eu quero me aprofundar no Senhor. Eu quero desfrutar de quem é o Senhor. Espírito Santo, move no nosso meio hoje, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, fala no meu coração. Existem pessoas, quando eu estava preparando essa ministração, pessoas que Ele tem chamado a atenção até um tempo, e por conta das distrações, você tem ignorado o chamar de Deus na sua vida. O propósito para um lugar mais profundo daquilo que o Senhor quer fazer através de você. Querido, não olhe para a sua pequenez, não olhe para as suas falhas, olhe para o Senhor. O nosso Deus é o Deus dos improváveis. Ele faz, Ele chama quem Ele quer, da forma que Ele quer. Pelo amor de Deus, não resista à voz de Deus, o chamar dEle para a sua vida, para viver algo novo e algo mais profundo nele. O Senhor falou no meu coração, existem pessoas que têm uma disposição para trabalhar, mas não têm a mesma disposição para me buscar. Tem uma disposição para correr e fazer as coisas de um lado para o outro, e no meio da sua agitação não tem parado para me ouvir. Querido, eu quero, em nome de Jesus, que esse ambiente possa fazer você parar um pouco e pensar na tudo aquilo que o Senhor tem ministrado e falado nesse lugar. Aquieta o seu coração, aquieta a sua alma, a sua correria, volte os seus olhos para o Senhor. Não tem ninguém aqui que já experimentou algo de Deus que não tem mais para experimentar. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Jesus. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Existe um rio. Canta essa canção, querido. Se você conhece, cante ela agora. Que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Onde o rio de Deus passa, querido, tudo Ele transforma. Tudo, onde Ele vem, entra a vida de Deus. Ele leva a vida do próprio Deus em nós, querido. Oh, Jesus. Ele está aqui, querido. Ele está aqui neste lugar. Cante isso. Quero beber
Senhor. Abaixa um pouquinho, querido. Com seus olhos fechados aí agora, coloque a mão no seu coração. Querido, eu não conheço a sua realidade, a sua vida. Mas como eu disse, a palavra do Senhor, Jesus veio apresentar a Deus como um pai. E eu não sei como foi e como é o seu relacionamento, como foi com o seu pai, com a sua família. Mas o Senhor fala ao meu coração, querido, que Ele quer cuidar de você como o seu pai não cuidou, como a sua família não cuidou. Ele quer te dar uma experiência com Ele de cuidado, de carinho, todas as suas feridas, todas as suas angústias, aonde você teve dificuldade de se encontrar, de encontrar amor, de confiar. O Senhor quer falar que Ele quer que você confie nele. Ele quer se revelar a você como um Deus amoroso, um Pai que te ama, um Pai que te guarda, que zela a sua vida, no nome de Jesus. Oh, aleluias. Com as suas mãos no seu coração, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão o mover, o poder do Senhor, Pai amado, sobre eles. Pai amado, Espírito Santo de Deus, inquieta o coração dos teus filhos para buscarem o Senhor enquanto é tempo, para Jesus viver uma vida, Jesus, de devoção, de intimidade, relacionamento com o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, inquieta na madrugada, inquieta no trabalho, inquieta em casa, inquieta em todos os lugares. Chame, Senhor, o teu povo, Pai amado, que eles possam ouvir a tua voz e o chamado do Senhor para uma intimidade, um relacionamento, um viver com o Senhor, um avivamento, Pai amado, pessoal na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai amado, porque o endireitamento de alguns vai ser o posicionamento para trazer o restante da sua família, o restante da sua casa. Em nome de Jesus eu quero declarar o mover e o poder do Senhor sobre cada um que aqui está, em nome de Jesus. E com isso eu quero fazer o convite mais importante dessa noite. Toda a igreja continue com os olhos fechados, em espírito de oração agora, que é o Espírito Santo que traz o convencimento para o homem. Se o Senhor tem falado ao seu coração, se você sentiu o toque do Senhor, você sentiu que essa palavra falou com você, ou de alguma forma o Senhor já tem te chamado há alguns dias, eu quero te fazer o convite agora. Quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou reconciliar e voltar para a casa do Pai, levante a sua mão, quem quer, em nome de Jesus. É a oportunidade que nós temos de ter a nossa vida transformada, a nossa vida mudada. Querido, nós não pregamos um Deus que não faz, nós pregamos um Deus poderoso, que pode mudar a sua vida, que pode mudar o seu comportamento, os seus relacionamentos, pode transformar a sua vida por completo. Em nome de Jesus, vou fazer mais uma vez. Se tem alguém que quer reconciliar ou aceitar o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador hoje, levante a sua mão em nome de Jesus, que nós vamos até você, ou nós trazemos você até aqui, nós vamos orar por você. Amém? Se não tiver, não tem problema, que o Senhor lhe conceda outra oportunidade em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Cante essa canção aí agora. O Pai me adotou, diga, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O meu Pai me ama, o meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre.
nada vai me separar do seu grande amor. O meu Pai me ama, o meu Pai me ama, e eu sou dele pra sempre. O meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Eu sou. Cante isso, igreja. Adore ao Senhor. Eu sou. O Senhor pagou um preço de sangue para que eu e você pudéssemos ser alcançados por Ele. Nada além do sangue de Jesus. Oh, eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deixa eu falar algo para você, para nós encerrarmos agora em 1 minuto. O nosso Deus é um Deus que faz um caminho no meio do mar. O nosso Deus, de um vale de ossos secos, faz um exército. O nosso Deus é um Deus que no meio da fornalha livra homens de queimarem no fogo. O meu Deus e o seu Deus é um Deus que livrou um homem dentro da cova dos leões. O meu Deus e o seu Deus é um Deus que ao longo da humanidade, ao longo de todos os tempos, tem provado que é poderoso e maravilhoso. E tudo que eu quero que você guarde no seu coração, leve para o seu dia a dia um Deus grande, um Deus poderoso nas suas atitudes, no seu comportamento, que expressam a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Estamos abençoados, amém? Aplauda o Senhor. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.